A notícia que vamos comentar agora, ela vem da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, onde os pesquisadores descobriram um jeito de fabricar transistores de carbono 100% recicláveis. Vocês sabem que um dos grandes problemas da tecnologia em nossos dias, principalmente a relacionada com a eletrônica, é o que fazer com o lixo tecnológico, o lixo eletrônico. As placas de circuito impresso, os componentes e muitos outros elementos do hardware, eles são feitos com materiais que não se degradam. E mais do que isso, muitas vezes são materiais extremamente tóxicos, né? Então, é um problema isso. E o que os pesquisadores descobriram é a possibilidade de se fabricar transistores de carbono que eles são biodegradáveis. Mas o mais interessante, esses transistores, eles podem ser impressos numa folha de papel através de uma impressora. Eles podem ser fabricados com nanotubos e de uma dimensão apenas, são filas de átomos de carbono, e também podem ser montados em estruturas bidimensionais, né? Como exatamente o grafeno. Então nós podemos imprimir numa folha de papel um circuito. Então isso parte para que a gente tenha no futuro componentes bidimensionais impressos numa folha de papel e já formando circuitos que podem funcionar, circuitos ativos, né? E a grande vantagem, essa folha de papel, o papel é um material que facilmente se degrada na natureza, ele se decompõe, e junto com ele o circuito que está impresso nele em duas dimensões, ou em uma dimensão também. Eles já conseguiram fazer, por exemplo, em que as estruturas ativas sejam bidimensionais e as interligações delas sejam feitas com fios de uma dimensão só, filas de átomos interligados, por onde a corrente vai poder passar, e isso aí é biodegradável. Então vocês imaginem, eles já até imaginam a possibilidade de se fabricar chips que possam ser implantados nas pessoas, e eles vão exercer a função deles, por exemplo, de monitorar, de fazer o monitoramento da pressão sanguínea de certas substâncias, né? Como fazem hoje os routers enormes que a gente leva na cintura, né? Aquilo lá vai ser um chip integrado em você. E mais do que isso, ele vai ser já fabricado para ter uma vida útil determinada. Quando ele cumpriu a função dele de ficar lá dentro do seu corpo por um certo tempo, ele vai se decompor. E vai decompor em materiais amigáveis, que não são tóxicos. E o seu organismo simplesmente absorve e elimina esses materiais. Para você fazer biosensores, por exemplo, que possam monitorar coisas na natureza, você monitorar animais, monitorar plantas, isso aí vai ser fantástico. Porque uma vez que o dispositivo cumpre a sua função por um determinado tempo, ele se autodegrada. Então ele some. E as substâncias que ele vai resultar, elas são amigáveis, elas podem ser absorvidas pela natureza, como, por exemplo, o carbono, né? Tudo é feito de carbono. A estrutura de uma planta, se eu for desidratado, por exemplo, totalmente, 100%, vai sobrar aí 1/2 quilo, mais ou menos, de carbono. Algumas outras substâncias mais. Todos nós somos feitos de carbono. As árvores são feitas de carbono, os animais são feitos de carbono, e logo, logo nós estaremos partindo para os circuitos eletrônicos de carbono, e que serão fabricados por impressoras, vamos dizer, comuns, impressoras 3D, impressos em folhas de papel, porque já é possível, inclusive, como eles estão falando que o circuito é 2D, até com impressoras comuns 2D, em que você vai ter um toner, uma programação e uma cabeça especial, que ela vai ter compatibilidade com a nanotecnologia exigida para fazer as estruturas extremamente pequenas, e logo, logo, a sua maquininha de fazer circuitos será a sua impressora. Circuito impresso na folha de papel.
Coisas fantásticas, né? Se vocês querem saber mais sobre essa notícia no original em inglês, vocês têm o link aí abaixo na descrição do vídeo, né? E a gente só pode dizer que já as estruturas que esses professores lá da Universidade de Duke fizeram, elas conseguem trabalhar com correntes de 87 microamperes e a tensão de controle, quer dizer, tem corrente de base, vamos dizer, dos transistores, a tensão de base dos de polarização, da ordem de 132 milésimos de volt. Ainda é uma coisa que funciona numa condição muito baixa de potência, né, vamos dizer, mas ela já abre caminho, como nós falamos, para aplicações como os chips biosensores implantáveis, chips que podem ser colocados em animais, plantas e em outros locais, e como são extremamente pequenos, eles terão facilidade de manuseio, eventualmente comunicando-se com o seu celular, comunicando-se através de sinais com outros dispositivos próximos que farão a leitura desses sinais ou ainda enviarão comandos que farão com que no futuro nós teremos ainda uma integração maior entre a tecnologia e a vida, seres vivos, né? Já, como a gente sempre fala nos nossos vídeos, a tecnologia entrando nos nossos corpos e invadindo o interior dos seres vivos em geral. Querem saber mais? Nós temos outros vídeos nesse nosso canal. Inscrevam-se, né, para receber mais notícias. Até mais!